Desejo a todos um bom dia e um feliz sábado. Amém. Desejo também que vocês sintam-se bem na casa de Deus, entre os irmãos, possamos ter um convívio na presença do Senhor e dele aprender a humildade e a mansidão tão necessária nesses últimos dias. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Queridos irmãos, eu não sei se todos sabiam, né? Mas foi mencionado anteriormente que hoje é um dia especial, né? Um dia diferente, pela programação da tarde, né? Recebemos um convite muito especial de estarmos juntos na casa de quem? A irmã Maria Luísa. E estou com grandes expectativas, né? Creio que os irmãos também. Era um convite, vamos dizer que irrecusável, né? Irrecusável. E nessa manhã eu decidi, creio que por Deus, falar de um convite igualmente irrecusável. E para isso, gostava da participação dos irmãos. Quando se voluntariam em fazer algumas leituras, gostaria de ver as mãos para que eu pudesse conduzir a leitura. Ok, muito bem. Vamos fazer uso da palavra de Deus com reverência. Vamos localizar o livro de Lucas, o evangelho descrito por este escritor. Lucas, capítulo 14. Versículos a partir do versículo 15. Vamos considerar capítulo 14, versículo 15 até o versículo 24. Portanto, vou precisar aí de alguns irmãos, né? Vamos intercalando essa leitura para dinamizar e aguçar a nossa memória e todos ali absorverem uma porção da palavra de Deus. Começando o versículo 15, um voluntário. Ao ouvir isso, muitos que estavam com ele à mesa disseram: bem-aventurado aquele que come em pão no reino de Deus. Jesus, porém, disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois, tudo já está preparado. E todos começaram a recusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto à sua senhora. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Obrigado a todos os irmãos que participaram. Aqui está a menção da parábola contada por Jesus, uma parábola que tem por título A Grande Ceia. Ela encontra uma certa semelhança com uma parábola descrita pelo evangelista Mateus, mas ali tem alguns pontos que diferem a narração e, portanto, não iremos fazer o uso, né, do relato de Mateus. Vamos nos concentrar apenas em Lucas capítulo 14, versículo 15 até o versículo 24. Então, em resumo, observamos essa história que Jesus apresentou ali num certo auditório, vamos assim dizer, né? E essa história concentra-se nesse evento. Uma pessoa que preparou um grande banquete e espalhou convites, né, pela região, convidando ali algumas pessoas ou muitas pessoas. Muitas pessoas, versículo 1, né? Aliás, versículo 2, um certo homem, da nossa leitura, né? O versículo 16, que é o segundo da nossa leitura. Um certo homem fez um grande ceia e convidou a muitos. Então, o convite foi feito a muitas pessoas. Muitas pessoas. E esse convite foi lançado foi lançado mão de um servo para levar esses convites. Interessante que
antes de adentrarmos melhor nesta parábola, vamos entender como é que era o contexto tanto textual quanto histórico deste relato. O que estava acontecendo antes de Jesus contar esta parábola? Ali no início do capítulo 14, no versículo 1 em diante, nós observamos que aquele dia em que essa parábola foi contada era um dia como hoje, era um dia de sábado, era um dia especial para os judeus e também é um dia especial para nós. E Jesus estava entrando na casa de um dos principais dos fariseus, dos judeus do segmento fariseu, para comer pão. Eles o estavam observando. Isso está escrito no versículo 1. Meus queridos, quando nós encontramos aqui essa expressão para comer pão, não necessariamente significa que eles estavam ali para comer o pão, né? Seja qual a espécie do pão, mas era uma forma também de dizer que era a comida. Como é que nós oramos o Pai Nosso? Pão nosso de cada dia, significa a nossa alimentação. Então Jesus estava sendo convidado para ter uma refeição na companhia de um dos principais fariseus. É interessante que eu tinha, antes de investigar um pouquinho mais essa história, uma certa ideia de que Jesus estava sempre em conflito com os fariseus. Mas não, no início do ministério de Cristo, ele atraiu a atenção até mesmo dos fariseus, dos saduceus. Todos eles gostavam de ouvir o que aquele homem tinha a dizer, porque Jesus tinha poder e autoridade nas suas palavras. E agora Jesus recebeu um convite. Vem almoçar conosco, vamos comer juntos. E era numa casa de alguém muito importante. Era um dos principais dos fariseus, uma autoridade. Agora, nesse versículo tem uma observação, sem o trocadilho, né? Eles, os convidados, estavam fazendo o quê? Observando. Observando quem? Jesus. Meus queridos, Jesus era uma pessoa que naquela altura havia adquirido fama, porque ele era conhecido e reconhecido pelo seu trabalho. E todos estavam atentos ao que Jesus ia fazer. Até porque, alguns dias antes, num outro sábado, Jesus fez uma cura muito polêmica. Curou uma pessoa que estava há muito tempo sob as garras do inimigo. E Jesus foi muito censurado. E agora eles queriam ver o que Jesus ia fazer na casa de um dos principais dos fariseus. Vamos ver se Jesus vai ter coragem de fazer algo um tanto que polêmico. E eles ali prepararam uma armadilha, uma situação. Versículo 2, o que que diz? E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Esse é um termo técnico para essa doença, que é uma retenção líquida severa. Alguns chamam até de barriga d'água. Não sei se os irmãos já têm uma ideia, uma imagem dessa doença, né? A pessoa fica com um tronco cheio de líquido, às vezes as pernas, enfim. Então, esse cidadão estava naquele evento. Isso não era comum, comer com uma pessoa doente assim. Mas aquele homem foi colocado para ser um teste para Jesus. O que Jesus fez? Jesus, tomando a palavra, dirigiu aos convidados e perguntou: o que vocês acham? É lícito curar no sábado? Interessante, né? Cristo leu o coração, a intenção de todos, os olhares, e questionou: é lícito curar no sábado? E o que os convidados fizeram? Nada falaram, calaram-se. Calaram-se. E Cristo tomou a oportunidade, curou e despediu aquele homem. E agora trouxe um questionamento. Depois dessa situação, as pessoas agora são colocadas para se assentar à mesa. A mesa, com certeza, muito grande. E ali foi um tomando posição. Você vai sentar aqui? Não, eu quero sentar aqui. O outro não, eu quero sentar ali. E Cristo observou que os convidados estavam a procurar as melhores posições.
os melhores lugares. Meus queridos, eu tenho uma certa dificuldade de comer com as costas para a porta. Isso, eu tenho esse desconforto. Então, muitas vezes eu prefiro até ficar em pé do que ficar de costas para a porta. Então, quando eu vou a uma mesa, dentro da possibilidade, eu procuro uma posição que não seja de costas para a porta. Aqui, estes homens estavam preocupados também com a posição à mesa. Todos eles queriam os primeiros lugares. E Cristo observou aquela situação e lhes contou uma parábola, que não nos convém agora trazer menção. E o interessante é que essa parábola dos primeiros assentos trouxe a eles uma certa reflexão, porque era uma seta ao coração daqueles convidados, aquelas intenções egoístas tão comuns, muitas vezes, a nós mesmos. E aí, finalmente, chegamos no versículo 15, que é a parte central da mensagem de hoje. Porque um dos convidados, ouvindo a parábola dos primeiros assentos, disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Meus queridos, aquele evento era muito especial. A comida estava bem preparada, era uma casa de posses. E estava ali o mestre dos mestres, Jesus. E alguém, sentindo aquela alegria, disse: ainda vai ser melhor do que hoje, quando pudermos nos assentar para comer onde? No reino de Deus, no reino dos céus. E aí Jesus aproveitou aquela oportunidade para trazer mais uma ilustração, mais uma parábola. E essa parábola é conhecida como a grande ceia. Em outras palavras, é como se Jesus tivesse dito: é verdade, bem notado. Inclusive, tem uma história que eu quero contar aqui para vocês, que um homem saiu a convidar os seus amigos para o evento do jantar, para um almoço, para uma refeição. E ele começou a convidar. Meus queridos, naquela época, o convite era feito em duas vias, pelo menos. Primeiro, você saía à casa da irmã Amélia, por exemplo. Irmã Amélia, vamos almoçar sábado que vem lá em casa? A irmã Amélia: tá bom, pode confirmar, eu vou. Vou eu, meu esposo, vou eu e meu filho. Enfim, a quantidade e o servo anotava. 2 pessoas, 3 pessoas. E até a casa da irmã Maria Luísa. Irmã Maria Luísa, posso contar com você próximo sábado? Com certeza. Mais 2 pessoas. Vamos agora à casa do irmão Francisco. O irmão Francisco não pode, o irmão Francisco vai fazer uma viagem. Então eu já não vou contar com o irmão Francisco. Então esse primeiro convite era para saber quantas pessoas iam ao evento. Uma vez tendo a quantidade das pessoas que estariam presentes, o dono da casa agora poderia fazer provisão para a alimentação. Por quê, meus queridos? Isso era criterioso. Porque o alimento, na época bíblica, especialmente ali daquela região do Oriente Médio, Oriente Próximo, era algo muito escasso. É interessante que, se um dos irmãos aqui portugueses, em viagem ao Brasil, for convidado para almoçar na casa de um dos irmãos, eu dou um conselho: repita, porque os irmãos vão ficar tristes se vocês não repetirem, porque é um costume, né? É tanto que o anfitrião até diz: olha, comam, fiquem à vontade, porque ainda tem mais, não é verdade? Não é assim que dizem? Então, se alimentem sem preocupação. Melhor sobrar do que faltar. Isso é um ditado lá no nosso país. Só que na Bíblia, aqui o contexto é diferente, é uma outra cultura. No contexto de Cristo, pior do que faltar é sobrar. Porque a comida era muito escassa, então cada um tinha a sua porção exata. Por isso era necessário fazer o convite com a quantidade certinha das pessoas que iam. Porque se sobrasse comida, seria uma espécie de desleixo, de irresponsabilidade, de pecado, estragar a comida. E agora aqueles homens foram convidados e deram a sua resposta: nós iremos para este evento. Vamos aqui ver o que acontece na narração. Versículo 17. E, chegando a hora da ceia,
mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. Imaginemos que 40 pessoas confirmaram que iam. 40. Então preparou-se ali um banquete para 40 pessoas. E agora imagina se chegam lá apenas 10. O que fazer com as outras 30 refeições preparadas? Complicado, não é? Por isso era lançado agora esse segundo convite para confirmação final. Já está tudo pronto, podem vir. Não precisam mais esperar, está na hora. E ali foi feito o convite, mas a resposta não foi positiva, pelo menos aqui de 3 pessoas. O que a primeira pessoa disse? Versículo 18. E todos começaram a excusar-se, ou seja, a desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado, desculpado. Meus queridos, este primeiro colocou em primeiro lugar a sua compra. Ele comprou um campo. O interessante é que ele tinha dito que ia para o evento, mas chegada a hora do evento, ele não foi. Por quê? Porque tinha um campo para ver. E nós estamos falando aqui que era a ceia, não é? Era a ceia. E ele tinha um campo para ir ver. As desculpas não eram razoáveis. Eram desculpas, como se diz, esfarrapadas, de qualquer maneira, de última hora. Qualquer desculpa. Desculpa fiada. A segunda pessoa não fez melhor, né? O que ela disse? Ah, não, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. Imagina a situação deste servo, vendo toda a provisão do seu senhor, o banquete preparado, e o primeiro disse que ia ver o campo. E o segundo agora tem uns bois para ir experimentar. Mas ele segue a sua missão, e chega até um outro, e esse outro disse: ora, casei-me, portanto não posso ir. Meus queridos, estas desculpas foram dadas por pessoas que revelaram a intenção do seu coração. Como eu mencionei para vocês, a comida, o evento de um banquete, de um jantar, era algo muito significativo para as pessoas daquela época. Era um evento especial. Era como se eu dissesse para a pessoa que eu convidei que você é muito valioso para mim. Você é um irmão, por quê? Porque eu vou compartilhar a minha água, a minha comida com você. Algo tão valioso, tão escasso, eu vou compartilhar gratuitamente. Eu vou dar para você isso. E agora estes disseram: não, eu tenho a melhor coisa para fazer. Não me interessa, eu não vou. Aí a minha pergunta é: e por que não disseram antes, não é? Por que confirmaram que iam? Como eu disse, eram 2 convites. O primeiro para saber as pessoas e o segundo para dizer a hora, pode vir. E estes agora apresentaram as suas desculpas. Será que o primeiro teria razão para dizer que não podia ir ao evento? Meus queridos, a revelação nos apresenta que aqueles homens preferiram levar em consideração os seus negócios e as suas preocupações domésticas e os prazeres do que aceitar o convite daquele senhor. Quando Jesus trouxe aquela revelação para os fariseus e os presentes naquela confraternização, Jesus trazia uma grande menção. Olha, nesse momento eu sou convidado por vocês. Nesse momento eu sou benquisto por vocês. Vocês me ouvem, até perguntam: mestre, o que o senhor pensa disso? Mas vai chegar um momento em que vocês vão começar a ouvir as regras para se entrar no céu, o proceder do reino de Deus, e aí vocês já não vão mais tolerar, não vão mais aceitar esse convite.
E a palavra diz que o mesmo se dá hoje. Eu não sei quando foi que a irmã Amélia foi convidada, nem o nosso querido visitante, mas o convite foi lançado para muitos. E se vocês todos estão nesta manhã aqui, é porque aceitaram esse convite. Esse convite. Mas o convite final ainda é lançado a todos nós. As desculpas apresentadas ao recusar o convite para o banquete encerram todos os motivos apresentados para recusar o convite do Evangelho. Declaram que não podem prejudicar suas perspectivas materiais, dando ouvido às reivindicações do Evangelho. Não querem ser interrompidos em suas empresas mundanas e dizem ao mensageiro: por agora vai-te e em tempo oportuno te chamarei. Em outras palavras, olha, eu não vou poder ir nesse, mas no próximo eu vou. Meus queridos, o banquete é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Cristo foi oferecido a todos, a muitos. E sabe o que é que muitos estão a dizer? Não posso. Hoje não. Quem sabe depois. E a comida está sobre a mesa. E Jesus está sobre o madeiro, morto pela remissão do pecado de todos nós. Mas muitas vezes a minha preocupação é com a minha casa, com o meu negócio, o meu trabalho. Não vai dar certo. E, meus queridos, e muitas vezes a minha desculpa é a minha esposa, ou é, no caso da irmã, o meu marido. Olha o que diz a revelação. O homem que disse, casei e portanto não posso ir, representa uma grande classe. Muitos há que permitem que a esposa ou o marido os impeçam de atender o convite de Deus. Diz o esposo: não posso seguir minha convicção do dever, enquanto minha senhora é a isso contrária. Sua influência me tornaria excessivamente difícil fazê-lo. A esposa ouve o misericordioso convite: vinde, que tudo já está preparado, e diz: rogo-te que me hajas por escusada. Meu marido recusa o convite de misericórdia. Diz que seu negócio é um embaraço. Preciso acompanhar meu marido e por isso não posso ir. O coração dos filhos é impressionado. Desejam ir, mas amam o pai e a mãe e como estes não atendem ao convite do Evangelho, pensam que sua presença não é esperada. Também dizem: gostaria de ser escusado. Todos esses não atendem ao convite do Salvador porque temem causar divisão no círculo familiar. Pensam que negando a obediência a Deus asseguram a paz e a prosperidade do lar. Porém, isto é uma ilusão. Quem semeia egoísmo, colherá egoísmo. Rejeitando o amor de Cristo, rejeitam aquilo que somente pode emprestar ao amor humano pureza e estabilidade. Não só perderão o céu, como também a verdadeira felicidade pela qual o céu foi sacrificado. Será que não é sério? Essa mensagem inclui em totalidade o mundo de hoje. Pessoas que estão a rejeitar o convite por causa do trabalho, por causa dos estudos, por causa dos negócios, ou muitas vezes por causa dos nossos sentimentos, das nossas relações sociais, afetivas, traduzidas em relacionamentos amorosos e amizades. O convite foi feito, mas tem sido constantemente rejeitado. Qual foi agora a posição do Senhor, do que preparou a mesa? Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres,
e aleijados, os mancos e os cegos. Meus queridos, quem simboliza o pai de família aqui apresentado por Jesus? Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que preparou uma mesa, preparou um banquete, e esse banquete é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer dessa carne jamais terá fome. Meus queridos, o pai de família disse: vai porque a comida está pronta. Se não vieram, vai buscar quem queira. E vai buscar numa classe especial. Uma classe que não tem sido meus amigos, né? Vai procurar os aleijados, os mancos, os cegos, os pobres, os que não têm classe social. As pessoas mais simples possíveis. O que você encontrar por essas ruas, essas pessoas em condição miserável, traga-os para cá, porque há mesa para todos. Meus queridos, essa classe estava ali nitidamente exposta para os fariseus. Deus revelou a vinda de Cristo para os amigos, né, colocados aqui na parábola, para aqueles primeiros convidados, para a classe dos judeus, para a nação eleita. Mas estes fizeram o quê? Negaram o convite. Agora o convite era dado para as pessoas mais simples, sem estudo, sem classe social. O servo fez o trabalho, saiu na sua missão e disse ao Senhor: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Olha, o evento era grande, não é? Mas ainda há lugar. E o que o Senhor disse? Olha, se ainda há lugar, agora você vai ter que ir um pouquinho mais longe, né? Sair pelos caminhos, pelos atalhos, valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Meus queridos, aqui tem essa expressão força-os, não é? Não vamos entender que seja obrigação, você como pai e mãe, obrigar. Não é dessa maneira que se deve entender essa expressão força-os, mas é empregai todas as forças, as ferramentas possíveis para convencer estas pessoas do caminho certo, do caminho para minha casa, porque a mesa está pronta. Empregai todos os meios possíveis. Essa deve ser a nossa visão de sair a este mundo e forçar, neste aspecto, insistir até que a porta de fato seja fechada. E não na primeira dificuldade dizer, não querem. Meus queridos apóstolos sofreram muito. Paulo e Barnabé passaram por algumas cidades e sempre o resultado eram muitas almas acrescentadas e expulsos da cidade, não é? Mas no final ali do seu trajeto, eles decidiram voltar por todas essas cidades que eles haviam sido expulsos. Porque eles precisavam confirmar a fé daqueles que aceitaram. Não vamos considerar a primeira porta fechada como o fim da nossa missão. Força-os a entrar, use meios, convença-os, como Lídia fez com Paulo e Barnabé. Os constrangeu a ficar na sua casa. Empregai todos os meios. E agora a casa estava cheia. Quem são estes dos caminhos, dos atalhos, das veredas? São os gentios. Justamente a classe que você achava que jamais aceitaria. Pois estes é que completaram o número dos convivas, daqueles que participaram da grande ceia. Meus queridos, hoje está sendo feito o convite final, o convite da decisão. A mesa está posta, as classes foram chamadas, mas não são todos que vão aceitar esse convite. Nós precisamos tomar uma decisão.
porque o convite pode passar da nossa mão para outra pessoa. Porque, como o Senhor disse, aqueles que primeiro foram chamados não provarão da ceia. Por quê? Porque não foram dignos. Não foram dignos. Qual será a nossa decisão? Quando Jesus terminou este relato, eu tenho convicção de que aqueles fariseus entenderam a mensagem. E não só os fariseus, mas até mesmo aqueles outros que acompanhavam Jesus sempre. O reino é para todos. Muitos são chamados, muitos recebem o convite. Poucos são os escolhidos. Poucos são os que aceitam o chamado, aceitam o convite. Meu desejo é que você esteja em um daqueles lugares à mesa do Pai. Seja ao lado de um apóstolo, seja ao meu lado, mas que estejamos juntos. E que nem os nossos negócios, nem os nossos empreendimentos, família e amigos, nos separem do amor de Deus, que foi derramado por todos nós na pessoa de Jesus Cristo. Deus tenha piedade da sua igreja e nos dê força para aceitar o convite de salvação. Amém.